Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar módulo ou valor absoluto. Olhando essas palavrinhas, porque ele pode ser chamado desses dois nomes, ou módulo ou valor absoluto. A gente observa esses nomes feios e a gente acha que é uma coisa bem difícil, mas não, é bem fácil. O que é módulo? É a distância do número até o zero, tá? Então vamos observar aqui, ó, o 3 e o menos 3. Qual é a distância do 3 até o zero? Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Então, a distância do 3 até o zero é 3. Essas duas barrinhas, na matemática, ela significa módulo, ou valor absoluto. Mas o módulo, ele é mais, a palavra módulo é mais usada, tá? Mas tanto faz, uma ou outra é a mesma coisa. Então, se tiver entre duas barrinhas, o exercício nem precisa dizer o que ele quer. Se tiver duas barrinhas, eu sabe que ele quer a distância daquele número até o zero. Vamos olhar agora a distância do menos 3 até o zero. Então, ó, distância sempre é um número positivo. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. A distância, então, do menos 3 até o zero é o próprio 3. Professora, sempre vai ser o mesmo número? Sim. Olha que barbada, sempre vai ser o mesmo número. Vou fazer mais uns exemplos. Ó, a distância do 1 até o zero. Do 1 até o zero é o próprio 1. A distância do menos 1 até o zero é o 1. Ó, porque ele tem que andar uma casinha para chegar até o zero. Então, esse aqui também, uma casinha para chegar até o zero. Só que eles vêm de direções diferentes, né? Se eu vou de Dom Feliciano a Camaquã, eu vou 40 quilômetros. Se eu tô lá em Camaquã e venho para Dom Feliciano, eu não vou dizer que eu vou menos 40 quilômetros, eu vou dizer que eu vou os mesmos 40 quilômetros. Então, mesma coisa os números. O módulo é uma distância, e distância sempre é positivo. E o sinal de maisinho não precisa aparecer, ele pode ficar invisível. Então, é só, quando tiver um número dentro de barrinhas, é só a gente tirar o próprio número ali de dentro que está pronto, está tudo feito. Tá? Essa parte quer dizer o módulo ou valor absoluto. Agora, existe uma outra parte que se chama números opostos ou simétricos. O que é isso, meu Deus? Olhem só. O menos 3 e o 3, observem, eles têm a mesma distância até o zero. Concordam? O menos 3, ele anda 3 casinhas para chegar até o zero, e o 3 também anda 3 casinhas. Então, eu posso dizer que o 3 e o menos 3, se eu conseguisse dobrar essa régua, que agora eu não consigo, porque ela está no quadro, né? Mas se a gente conseguisse dobrar ela assim, ó, eles iam casar exatamente. Oi. A tua imagem está trancando. Talvez é porque a tua internet esteja ruim, mas não te preocupa que eu tô gravando a aula. E aí depois eu posto no grupo, aí tu vai conseguir ver sem trancar, tá? Daí assim, povo, ó, conforme a gente estava fazendo. Tá bom. Observe que o 13 e o menos 3, eles estão com a mesma distância do zero, só que eles estão em lados opostos. Esse está para cá e esse está para lá, né? Se a gente conseguisse dobrar a régua, fazer assim com ela, a gente ia perceber que eles iam ficar exatamente no mesmo lugarzinho, né? Então, o que a gente diz na matemática? Que os números que têm a mesma distância até o zero, a gente chama eles de números opostos. Números opostos. Opostos. Ou eles podem ser chamados também de números simétricos. Mas opostos é mais famoso. Então, quando eu observar que os números têm a mesma distância do zero, eu chamo eles de números opostos ou simétricos. Mais um exemplo. Qual é o simétrico do 1? Valendo uma estrelinha. Quem é que sabe? Quem levantou a mão primeiro?
Quem levantou a mão primeiro pode falar. Eu acho que foi eu. Pode falar, Gabriel. Quem é o É simétrico o do 1? 1. Faltou uma coisinha. Quem é? É o -1? Isso, Aê. perfeito. É o -1. Porque o oposto, o número oposto, ele tem que ter sinais diferentes. Se esse é mais, o outro tem que ser menos. O que eu digo? Que o 1 e o -1, eles têm a mesma distância até o 0, eles têm o mesmo módulo. Então, eu posso chamar ele de números opostos ou simétricos. Próxima pergunta. Quem é o oposto de -2? Quem é o oposto? O 2. 2. Muito bem. Eu ia falar. Ótimo. Agora deixa eu